Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 95, seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, direto do Spotify, direto do iTunes ou direto de onde você quiser, meu filho. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana com cheirinho de hambúrguer. Para fazer esse programa comigo tenho a presença de Germano Coutinho. Rapaz, bateu até a fome aqui, viu? Se fosse falar de hambúrguer, minha barriga deu uma pequena... ela, digamos assim, que ela tenha se manifestado positivamente. Aquele hambúrguer que os dois pães são pastel, saca? Nossa senhora. Mas é como o Danilo falou, galera. É um 50 burger maravilhoso, gostosíssimo. Quer dizer, menos pro pessoal de Carolina, né? O pessoal não parece não ter gostado muito, mas graças a Deus ganhamos muito bem do Carolina Panthers. A rodada foi maravilhosa e simplesmente eu acredito que não podia ter sido melhor. Exatamente, hoje a gente vai fazer esse programa em dupla, eu e o Germano, tal qual Joey Porter e James Harrison, vocês decidem aí quem é quem. Vamos começar, claro, falando de Carolina Panthers 21, Pittsburgh Steelers 52, jogo de Thursday Night Football, jogo de Color Rush, o uniforme mais bonito do universo. Seu primeiro destaque positivo, Germano, nessa noite muito feliz. Cara, o primeiro destaque positivo não poderia ser outro. Em um jogo que a gente marca 52 pontos, nós ganhamos de um modo extremamente convincente, de um time bom, porque o Carolina Panthers é um time bom, tanto que tá com um recorde aí muito legal de 6-2 ou 6-3, não sei como é que ficou depois dessa derrota. 6-3. Perfeito. Um recorde de 6-3, ou seja, é um time que ainda tá na briga do wildcard lá na Conferência Nacional, é um time realmente bom, então essa atuação extremamente convincente nos deixou bem felizes. E o meu primeiro destaque não poderia ser outro, né? Big Ben Roethlisberger. Rapaz, o verdadeiro hambúrguer. Um grande hambúrguer. Um hambúrguer, diriam algumas pessoas, um hambúrguer perfeito. Afinal de contas, o rating dele foi de 158.3, o que, para quem não sabe, é tido como um rating perfeito na NFL, é quando o quarterback tem um jogo perfeito. Ele, inclusive, teve mais TDs, teve mais passes para touchdown do que passes incompletos. Foram 3 passes incompletos, foram 22 completos de 25 tentados, com 5 touchdowns, ou seja, foi uma performance realmente maravilhosa. Além disso, foram 328 jardas e tudo isso sem contar o último quarto, né? Afinal de contas, quando o jogo já estava para lá decidido, botamos o Joshua Dobbs em campo e o Big Ben ficou lá descansando o braço para as próximas rodadas, para as próximas partidas, que é quando a gente realmente vai precisar dele. Mas enfim, a atuação espetacular do Big Ben, como eu já falei, rating perfeito. Inclusive, foi a 4ª vez na carreira do Big Ben que ele teve um rating perfeito. Ele lidera a NFL nesse tipo de stat. Se eu não me engano, ele está empatado com o Peyton Manning, cada um com 4 jogos de rating perfeito. Então, meu primeiro destaque positivo fica aí pro jogo perfeito do Big Ben. A gente vai fazer meio alternando aqui, eu vou dar um destaque para Vince Williams, rapaz. Você pode olhar que para um inside linebacker 4 tackles, 3 solo é pouco, mas aí você pode contar mais um sack, mais um tackle for loss, um passe desviado, um QB hit e um touchdown retornando uma interceptação. Uma interceptação que veio uma pressão absurda em cima do Cam Newton. O TJ Watt estava livre naquela jogada, cara. Ele chega limpo no Cam Newton, e o Newton, maluco que estava dentro da endzone, não podia fazer muita coisa, não podia cometer um intentional grounding, porque isso gera safety. Ele preferiu jogar a bola de qualquer jeito, caiu nas mãos do Vince Williams. Ou seja, ele tinha 2 pontos para os Steelers nas mãos, deu 7. Muito obrigado, Cam Newton. Agradecemos bastante a sua preferência. Então, foi um jogo em que a defesa começou terrível. Parecia que ia ser uma daquelas noites de pesadelo que Christian McCaffrey ia
assombrar a gente nível Rob Gronkowski, que estava fazendo de tudo, recebendo muito bem passe, correndo muito bem. Toda jogada dele dava a impressão de que ele ia ganhar umas 8 ou 9 jardas e que a gente não ia conseguir parar ele de jeito nenhum durante a noite inteira. Mas aí depois desse primeiro drive, a defesa começou a ajustar e aí o caminhão começou a passar do Pittsburgh Steelers. A gente marcou 2 touchdowns em coisa de 30 segundos na partida. Então, meu destaque inicial é de defesa, focando especificamente em Vince Williams. Bom, meu segundo destaque, eu vou me manter no ataque. Vai ser um destaque da nossa duplinha infernal, que é o Antonio Brown e o Juju Smith-Schuster. Cara, ambos tiveram mais de 90 jardas. Na verdade, o Juju teve exatamente 90. O engraçado é porque ele teve 3 recepções para 90 jardas. Aquela recepção de touchdown na primeira jogada ofensiva da equipe para 75 ajudou bastante, claro. Mas mesmo assim foi uma atuação também muito boa dele. E o Antonio Brown, todo jogo agora está marcando touchdown. Já são 7 seguidos. Inclusive superou não vou lembrar o nome do rapaz, mas eu acho que era o Buddy Dial, que tinha uma marca dos Steelers de 6 touchdowns seguidos na década de 60. Então o Brown acabou superando ele nessa marca e já tem 7 TDs seguidos. 96 jardas, com 6 recepções em 6 passes lançados na direção dele. Realmente, apesar de ele não estar aparecendo tanto no quesito de jardas nessa temporada, quer dizer, para os parâmetros do Brown, né, que a gente sabe que são altíssimos, ele está aparecendo sim com touchdowns. É um touchdown machine, como a gente fala, e todo jogo ele está deixando dele, o que tem deixado ele bem mais tranquilo e bem mais feliz em campo. Para consolidar, acho que os 2 primeiros destaques de Germano, primeiro, Big Ben, vale a gente reforçar a distribuição de touchdowns que ele teve. Os 5 touchdowns aéreos dele foram para 5 jogadores diferentes. Dos passes, acho que dos jogadores de ataque, só Stevan Ridley e James Washington não tiveram recepção. Talvez o terceiro pateta, o Xavier Greenbow, se ele entrou em campo, talvez ele possa contar contra essa estatística também. Mas cara, até Hayward Bay teve recepção, cara. DHB teve recepção. Eu fiquei feliz demais. Roosevelt Nix teve 2 recepções para 17 jardas, bicho. Roosevelt Nix, cara. 2 passes para fullback. É muito divertido assistir esse ataque jogando. Inclusive, Nix teve 2 recepções e nenhuma corrida, tá? Fullback moderno, mandou um abraço, né? Então, a distribuição de passes, não só durante o jogo, mas para touchdown também foi muito alta do Big Ben. E, para fechar o destaque do Antonio Brown, o Steelers, ele passa agora a ser o maior jogador com mais temporadas, passa a ser o jogador dos Steelers com mais temporadas, com 10 ou mais touchdowns na história da franquia. Ele agora tem 4, uma vez que ele já conseguiu o 10º touchdown recebido. Hines Ward é o segundo com 3, Lynn Swann é o terceiro com 2. Olha os nomes que ele está ultrapassando, olha o tamanho da história que ele está fazendo no Pittsburgh Steelers. Esse time precisa dar um anel para esse monstro. Cara, o Antonio Brown, hoje em dia, ele já é considerado por muitas pessoas como o maior wide receiver da história dos Steelers. Então, para um time que tem o Lynn Swann, que tem o John Stallworth, que tem o Hines Ward, não é pouca coisa, entendeu? E também teve o Louis Leap, o Yancey Thigpen. Então, são nomes assim de respeito. Eu citei 2 aí que estão no Hall da Fama, por exemplo. E o Antonio Brown, para mim, já superou esses aí. E tem tudo para terminar a carreira dele como um dos maiores nomes de wide receiver na história da NFL. Então isso aí não me surpreende, né? Bom, meu terceiro destaque vai para um cara que talvez as pessoas não tenham notado, mas que para mim vai fazer grande diferença na temporada, que é o Chris Boswell. Todos nós sabemos que ele tá vindo de uma temporada ruim, ele não tá sendo tão confiável feito em anos anteriores, mas nesse jogo teve que chutar um field goal ali de 50 jardas no Heinz Field, que não é nada fácil, e acertou. Fez o trabalho dele, tudo certinho. Além disso, não errou nenhum extra point que vinha sendo um problema dele nos últimos jogos. Então foi uma atuação sólida, realmente foi sólida para ele, mas sinceramente, diante dos últimos acontecimentos, uma atuação sólida é algo a se destacar positivamente. E se ele continuar a ter essas atuações até o final da temporada, essas atuações sólidas, eu já fico feliz, porque pelo menos a gente não vai acabar perdendo os jogos por causa dele. Muito, muito bem lembrado. O meu próximo elogio vai para a postura da equipe, porque normalmente os Steelers,
a gente tem a marca de que é um time que joga ao nível do adversário. Se o Steelers estava marcando o Carolina Panthers como um grande adversário, um mega jogo, um jogo de fazer imposição, um jogo de dar uma declaração, mostrar que veio para a liga, ele conseguiu fazer. 52-21 em cima de um dos times que a gente até discutia antes dessa partida, que a NFL tem uns 6 ou 7 times bons, efetivamente bons, e o Carolina Panthers é um deles. Então o Steelers entrou com a gana de, meu irmão, esse jogo aqui a gente precisa vencer e precisa vencer bem. Vencer e convencer. Ele não só venceu e convenceu, como você nota que foi aquela postura que a gente sempre elogia de franquias como o New England Patriots. Quando você pega um adversário e ele dá uma vacilada, você não espera pra ver se ele vai voltar, levantar e continuar a luta. Você pisa na garganta, meu amigo. E foi isso que o Steelers fez. Só tirou o pé, sei lá, na metade do quarto que já tava a vantagem de 30 pontos, saca? Ou coisa muito perto disso. Então, esse é o tipo de vitória que a gente espera dos Steelers quando o adversário não chega pra jogar. Acho que a melhor forma de definir é essa. Se o adversário não tá conseguindo igualar o jogo, amigo, você não desce pro nível dele. Você aumenta teu nível e esmaga, tá ligado? É isso que a gente espera de um time contender, como o Steelers é todo ano, como o Steelers é classificado todo ano, nessa era Mike Tomlin, Kevin Colbert, Ben Roethlisberger, Antonio Brown. Sabe? É isso que a gente espera que o Steelers faça em partidas quando o adversário não tá nem aí. E essa postura que você falou, Danilo, pra mim começou com o pass rush, que vai ser meu quarto ponto positivo, que eu gostaria de destacar. O pass rush nesse jogo foi muito bem, realmente foi muito bem. Foram 5 sacks em cima do Cam Newton. O Hayward teve 2, o TJ Watt teve 1, o Dupree teve 1. E o que mais me impressionou foi que eles realmente foram incansáveis atrás do quarterback. Parecia que toda jogada, mesmo no Foreman Rush, que quem escuta o podcast sabe que é um ponto que eu reclamo bastante, que a gente não via conseguindo gerar pressão apenas com 4 jogadores, foi um ponto que mesmo com o Foreman Rush, o time conseguia chegar no quarterback adversário. Então, essa pressão ininterrupta no Cam Newton acabou gerando interceptações, o pick six mesmo do Vince Williams, que a gente já comentou agora mais cedo. Foi graças a uma pressão do TJ Watt. Enfim, a gente não deixou o Newton em paz e isso se traduziu no resultado final. Foram menos de 200 jardas aéreas para o Newton, o que é muito pouco para ele, muito pouco mesmo. Então, fica aí meu destaque positivo para o press rush, que funcionou muito bem e, principalmente, não precisou se utilizar tanto de blitz para funcionar, o que me deixa bastante feliz. Ainda que as blitzes do Keith Butler e da defesa sejam criativas, eles variem bastante. A gente vê muito Mike Hilton, por exemplo, indo para blitz, saindo do slot, saindo do outside, mas é muito bom quando seu time consegue gerar pressão sem ter necessariamente que mandar muita blitz. A gente pode até atribuir essa quantidade de pressão que a gente teve nessa semana contra o Panthers e na semana passada contra o Ravens. Essa semana há uma linha ofensiva que deu uma bambeada e a semana passada para uma linha ofensiva que estava desfalcada. A gente pode até fazer isso, mas de novo, quando você tem essa oportunidade, você tem que aproveitar e ser consistente nas pressões geradas em cima do quarterback adversário. Exatamente. E, assim, pontos positivos, a gente teve vários. A gente teve realmente vários pontos positivos nesse jogo. Eu poderia citar aqui também a questão de terceiras descidas. Fomos, de novo, muito bem em terceiras descidas, tanto ofensivamente como defensivamente. Ofensivamente foi 80% de conversão, ou seja, de 10 tentativas a gente conseguiu converter 8, o que é um indicativo muito forte de sucesso da equipe. Afinal de contas, quanto mais tentativas de terceira descida você converte, mais tempo você consegue ficar em campo e mais ânimo você consegue destruir da defesa adversária. Então, essa conversão de 80% é simplesmente maravilhosa. E defensivamente, também fomos muito bem. Os Panthers raramente conseguiram converter uma terceira descida, até pelo pass rush, que dificultava bastante as coisas. Então, fica aí também meu destaque positivo para esse quesito, nas terceiras descidas, tanto ofensiva como defensivamente. Isso, por fim, acho que a gente pode destacar mais uma unidade que é chover no molhado, que é a nossa linha ofensiva, né? Eles até deram uma vacilada em um drive que foi um 3 and out, salvo engano, e Julius Peppers conseguiu um sack na primeira, uma pressão na segunda e um passe desviado na terceira, que foi monstruoso nesse nível.
em cima do Matt Filer. Mas de resto, tranquilíssimo, cara. Você poucas vezes via pressão dos defensores de Carolina. Tranquilíssimo não, né, Danilo? Afinal de contas, quase que eles arrancavam a cabeça do Eric Reid ali. Tranquilíssimo não. Foram dois QB hits registrados e esse sack e só. Tackle for loss. Até teve 8 tackles for loss, mas a linha de... não é necessariamente o confronto de trincheira. Você pode atribuir um pouquinho mais para a segunda e para a terceira linha de Carolina. Até porque foram eles que conseguiram mais. É o Luke Kuechly, é o Dante Jackson, o Captain Murray, Rashan Gauden, enfim. Eles tiveram um desempenho muito melhor do que necessariamente o duelo de trincheira. E, de novo, quando o Steelers consegue dominar a trincheira, e nesse caso foram as duas, excelentes coisas acontecem, excelentes oportunidades podem acontecer. Então... a prova da dominância inteira é que das 8 primeiras posses, o Steelers marcou em 7. Fora isso, ainda teve o touchdown defensivo do Vince Williams. Então, o tamanho do caminhão que passou é difícil até de anotar a placa. Exatamente. Foi, como a gente tem falado, Danilo, foi realmente uma atuação perfeita. Foi basicamente uma atuação perfeita da equipe. Levou 21 pontos? Levou, beleza. Mas vamos combinar que no mínimo 7 desses pontos já ocorreram quando o jogo estava ganho há muito tempo. E os primeiros 7 foram no primeiro drive de Carolina, que eles foram muito bem, acabaram se aproveitando do fato da nossa defesa não conseguir parar o Christian McCaffrey, que inclusive teve 3 TDs no jogo, impressionante, fez o hat-trick. Então, foi um jogo que a gente não tem nem muito o que falar de forma negativa. Eu tenho alguns pontos que a gente vai comentar depois, mas eu acho que para finalizar as minhas menções positivas, eu vou falar em um cara que a gente já citou, você já citou, que foi o Roosevelt Nix. Rapaz, em um jogo que o Knicks tem recepção já é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito boa. Mas eu vou deixar ele como ponto positivo, principalmente pelo jogador que ele é em Special Teams. Conseguiu forçar um fumble, foi muito, não digo nem que foi muito importante, que o jogo naquela altura já estava ganho, mas mostra que mesmo que o jogo ganhe, ele tá lá correndo, dando a vida, dando sangue, e com isso ele conseguiu forçar o fumble, que se o jogo tivesse mais apertado, com certeza estaríamos vangloriando muito mais. Então, pelo desempenho que o Knicks tem, que ele teve na verdade, pela força que ele entra em todo o jogo, pela vontade que ele apresenta, eu vou botar ele também como uma menção honrosa no lado positivo, porque como a gente brinca, a gente fala que ele é um autêntico jogador de futebol americano, mas ele realmente é isso, é aquele cara que não reclama, é aquele cara que tá ali, é um grinder, é um cara que se esforça em toda jogada, e pelo menos em Pittsburgh, pelo menos pela torcida de Pittsburgh, dos Steelers, ele é muito bem tido, realmente o pessoal sabe dar valor a um cara que merece. Pois é, Roosevelt Nix, o autêntico jogador de futebol americano. Gente, esse jogo foi muito, muito bom de assistir. Acho que a gente foi até a madrugada, pelo menos aqui em Recife, até 1 e pouquinho da manhã. Vocês do horário de verão, horário de Brasília, umas 2 e pouquinho. Passou que a gente nem sentiu, cara. Tem muita gente, claro, que foi dormir porque o jogo já estava decidido, mas pra gente tava uma delícia assistir um jogo sem sofrer e chegou num ponto do jogo que a gente pôde até relaxar dizendo, ok, não vai ter Pittsburgh Steelers suficiente para deixar o Carolina encostar nessa diferença. Foi pro intervalo 31-14, mas rapidinho já virou 45-14, bicho. Pra reverter uma desvantagem dessa, a remada é muito grande. Então, nesse ponto aí, a torcida já estava muito tranquila. Só que a gente ainda tem uma outra coisinha para falar de negativa. Quando esse jogo já estava definido, o Germano mencionou que a gente tomou 7 pontos quando já estava muito, muito tarde para o Panthers virar. Para ser mais preciso, estava 52-14 e faltavam 5 minutos e 35. Foi a hora do touchdown. Mas, na jogada que começou aos 6:21, entrou um rapaz de cornerback, porque ele precisa voltar a ganhar ritmo de jogo, né? Não pode ficar morto no fundo do roster. E ele lembrou por que é que ele estava lá no fundo do roster. Artie Burns me faz uma interferência de passe defensiva, 24 jardas, bota a bola na linha de 25. Como é que esse cara faz um negócio desse, bicho? Sério. Porque ele é ruim.
Não tem outra explicação, Danilo. Ele é ruim, cara. Não tem. A gente não precisa ficar aqui pensando em hipóteses, não sei o quê, porque ele é ruim. Peraí, desculpa. Ruim. Eu falei que foi na linha de 25. A jogada começou na linha de 25. Ele fez a falta na linha de 1, tá? Na linha. Desculpa, dentro da endzone, o que coloca a bola na linha de 1. Dentro da endzone, isso. Ai, meu Deus do céu. É só pra esquentar a cabeça, bicho. Não, e detalhe, foi a primeira falta do jogo dos Steelers. A gente não tinha feito nenhuma falta, inclusive, foi a única falta que a gente teve no jogo inteiro. Isso contando os special teams, viu? Porque os special teams sempre tem aquela segurada, aquela faltinha marota ali que o juiz joga a flanela só pra dizer que tá ali. Aquele bloqueio legal nas costas. Justamente, que tá 30 metros da jogada, mas o juiz marca, enfim. Então, um ponto positivo também seria a falta de faltas no jogo, por parte dos Steelers. Mas o Arthur Burns, né, tinha que estragar a questão e acabou fazendo isso. Mas é como o Ricardo bem falou em podcasts anteriores, ele decretou o fim da carreira do Burns nos Steelers e eu concordo. Acredito eu que não tem chance do Tomlin querer o quinto ano dele, enfim. Eu realmente acho que é o fim da linha para ele. Ele não vai ter renovado o contrato depois de terminar o rookie deal. E até lá, meu amigo, é aguentar, porque a equipe não vai cortar ele nem a pau. Então, espero que ele cometa esses erros quando for nessa situação, né? O jogo já, no fim, já ganho, não tem problema dele fazer isso. Enfim, até o nosso queridíssimo Corey Sensible tá melhor que ele. Então, isso aí já diz muita coisa. Pois é, rolou até no nosso QG estatística, comparando os três aqui. O Ricardo trouxe pra gente. Um grande abraço para você, Ricardo. Volte. Aguardamos ansiosamente a sua volta a esse podcast. O passer rating permitido pelos corners dos Steelers. 66.4 é Mike Hilton. Ele é o que cede o menor rating. Joe Hayden, 71.1. Coach Sensible, 92. Já tá um pouquinho alto. Cam Sutton, 128. Isso é muito alto. Art Burns cede 149.3. Lembrando pro ouvinte que o limite é 158.3. Então ele tá muito perto da escala de ser horrível. Se o Big Ben foi perfeito no jogo com 158.3, o Arthur Burns é basicamente... eu acho que é basicamente o quarterback adversário lançar contra um fantasma, só sendo, porque pro cara ceder um rating desse de 140 e poucos é sacanagem, cara. É quase você ser invisível no campo. Cara, é isso. O quarterback ele tem que toda jogada faz a leitura, identifica o Art Burns, pode jogar em cima dele. Porque é assim que tá o nível do cara, bicho. Tá absolutamente sem condições o cara entrar em campo. Sem condições. Pode, pelo menos de nossa parte, pode encerrar a era dele nos Steelers com todo o gosto. Pra encerrar logo agora, mas enfim, né? Pelo menos o Tomlin e Cia estão fazendo na nossa visão o certo, que é tirá-lo do campo, deixar só nos special teams mesmo, porque não tem mais condição. Infelizmente, já virou até meio com a chacota. Toda vez que ele entra em campo, o quarterback adversário sempre vai nele, sempre joga a bola no jogador que ele tá marcando. E acabou, cara. Acabou a paciência. O Art Burns parece ser um menino muito bom. Eu falo menino porque ele ainda é jovem. Parece ser um cara muito, muito esforçado. Tem a questão dos irmãos dele que ele cuida. E, enfim, ele é o responsável pelos irmãos dele desde que a mãe morreu. Enfim, é realmente uma história muito bonita, mas em campo ele não tá desempenhando o suficiente para se manter na equipe. A realidade é essa. Pois é, e aí não tem absolutamente condição nenhuma dos Steelers confiar nele em campo. Você tem outro destaque negativo, Germano? Rapaz, eu tenho. Assim, em um jogo normal, um jogo comum, acredito que esse não seria nenhum destaque exatamente negativo, mas como tivemos um jogo maravilhoso contra o Panthers, eu vou jogar como negativo, porque foi uma das poucas coisas que não me agradou, que foi o Barry. O Barry, acho que só deu um punt no jogo, quando o jogo realmente importava de alguma coisa. Ou seja, quando o jogo estava valendo ainda. E acho que não chegou a 30 jardas o punt dele, acho que foi um punt de 27 jardas. Cara, ele é muito inconsistente, a gente já cansou de falar isso, ele realmente tem melhorado nos últimos jogos. O começo da temporada dele foi pífio, e de um tempo pra cá, acho que dos últimos 5 jogos pra cá, ele tem melhorado o desempenho, ele tem até sido um ponto até positivo em alguns momentos, mas realmente esse último jogo eu não gostei da atuação dele de novo. É aquela coisa, ou é 8 ou 80, é um cara que literalmente consegue dar um punt de 80 jardas, enquanto na jogada seguinte consegue dar um punt de 8. Essa
Essa é a inconsistência que a gente tanto reclama. Afinal de contas, um punter hoje em dia na NFL não tem nem que ser exatamente o melhor punter da liga, não é nem isso, mas ele tem que ser consistente. Um cara que pelo menos, sei lá, consiga de um modo tranquilo dar punt de 40 e poucas jardas, para que a gente possa ter uma certa segurança e não ficar com medo dele, sei lá, dar um punter, dar uma birosca na bola, sei lá o que é que seja. E eu vou falar birosca mesmo, acho que é o que ele faz, dá uma birosca na bola, a bola faz uma curva no ar, enfim, esses punts loucos que ele dá de vez em quando são bem complicados. Então fica aí meu ponto negativo, minha menção desonrosa pro Barry, quanto à inconsistência dele, que me preocupa bastante. Ele realmente vem melhorando, mas não dá pra ficar assim não. Eu fui buscar aqui a distância dos punts. O Steelers só fez 2 punts no jogo inteiro, já no final do jogo. O primeiro foi de 28 jardas, da linha foi de quase. Da linha de 30 do Steelers para a linha de 42 do Panthers. E o segundo foi de 52 jardas, da linha de 36 até a linha de 12. Pra você ver, isso exemplifica exatamente o que a gente tanto fala. É 8,80, bicho. O cara dá um punch de 50 e poucas jardas e depois dá um de 28, ou vice-versa, tanto faz. Pelo amor de Deus, cara, não é possível. Sendo que passou o jogo inteiro descansado, né? Justamente, ele não fez porra nenhuma no jogo todo, pô. Não fez. E essa é a inconsistência que me deixa puto. De verdade. Porque, cara, como eu falo, um punter, a gente precisa ter confiança num punter, pô. A gente precisa saber do que ele é capaz. Eu queria, sinceramente, que o meu punter, todo chute fosse de 45 jardas, eu tava feliz. Porque pelo menos eu sabia o que eu ia ter nele. Mas é foda, às vezes você não sabe. O Barry pode dar um chute de 20 e pode dar um chute de 100. Tanto faz. E aí a gente fica em posições muito complicadas e muito delicadas em razão disso. Infelizmente ele tem que ser mais consistente. Tanto que no começo da temporada a gente pediu uma troca. Ninguém entendia porque ele ainda estava no elenco. Ele realmente melhorou. Hoje em dia eu não vou ser tão radical. Eu acho que não é motivo ainda para dispensar ele, para enfim procurar outra pessoa. Mas a inconsistência dele é muito complicada pra gente. Realmente é muito complicada. É um lance que, querendo ou não, contra um Patriots da vida, que a gente sabe muito bem como são nossas partidas contra eles, pode ser um diferencial negativo, cara. É isso que me preocupa. Eu não me preocupo quando ele dá um punt de 28 jardas contra o Panthers quando o jogo tá 72-0. Não me importa, pô. O que me importa é quando a gente tá enfrentando os Patriots, que o jogo tá, sei lá, 17-17 e ele me dá um punt de 30 jardas. Isso não pode acontecer. Pois é, cara. Realmente faz muita diferença esse nível de atuação. É simplesmente impraticável ter um jogador assim. Se na próxima off-season vier uma competiçãozinha, ninguém vai achar muito esquisito, não. Pode ter certeza que ninguém vai achar muito esquisito. Cara, tu falou de 72-0, eu jurava que tinha sido o placar de Clemson na outra semana, mas foi 77-16. Que lavada, hein? Aí você pensa que é um Appalachian State. Não, Louisville. Que beleza, rapaz. Alma mater do nosso queridíssimo... Vince Williams é de Florida State. É verdade, confundi. Eu nem sei se tem alguém do Louisville na nossa equipe, acho que não. Também não sei não, eu sei que Lamar Jackson é Louisville. Rapaz, o Jackson que deve estrear aí na NFL como titular, né? Parece que o Flacco tá tendo problemas aí. Se eu disser pra você que a lesão de Joe Flacco é na bunda... E nem é um eufemismo pra dizer que a dominância do Lamar Jackson foi tão grande que ele tomou na bunda, mas... Mas tava na hora, porque era inevitável, cara. Ainda mais os Ravens não disputando muito mais coisa da temporada, vamos ser sinceros. Assim, eles já, claro, ainda estão na disputa de um wildcard e tal, mas é muito complicado eles chegarem. Ainda mais com o Chargers aí, que inclusive pra mim é a surpresa da temporada. É incrível o desempenho dos Chargers, mas enfim. E aí os Ravens, não disputando mais nada, estão mais do que certos de darem uma chance pro Lamar, pra ver o que ele tem, o que ele é capaz. Porra, o Flacco, próxima temporada, provavelmente não vai ficar. Então, não custa nada você dar uma chance pro rookie nessas últimas 4, 5 partidas pra ver do que ele é capaz e você consegue avaliar melhor pra próxima temporada. Eu acho que eles estão fazendo certo. Não sei até que ponto essa lesão do Flacco, não digo nem é verdadeira, mas até que ponto ela impede a participação dele nos jogos, mas com certeza que na dúvida eles vão dizer, Flacco, fica sentado aí um pouquinho, vá, descansa um pouquinho e vamos botar o Lamar pra jogar. Na bunda é complicado.
errado. Não, eu quero dizer, eles estavam em bye week, né? Pode dar essa folguinha. Nossa, eu ouvi na bunda, velho. Deixa eu ver qual é o próximo jogo. O próximo jogo é recebendo Cincinnati. Aí eles vão fazer mistério pra caceta mesmo. Vamos fazer, Deus e o mundo. Mas eles vão ganhar, pô. Mas eles vão ganhar, pô. Eles vão ganhar porque eu acho que Cincinnati ganha, porque Cincinnati geralmente vai muito bem contra os Ravens. Então, acredito que Cincinnati ganha. Inclusive, Cincinnati tá em fervorosa, né? Muitas alterações lá no coaching staff. Rapaz, antes só da gente falar do Bengals, eu dei uma olhada rápida aqui. No elenco ativo dos Steelers hoje não tem ninguém de Louisville. Mas Eli Rogers, que tá physically unable to perform, PUP list, né? É de Louisville. E um jogador da Injury Reserve, o linebacker Keith Kelsey, camisa 55, também veio de Louisville. Bom, primeiro, eu só gostaria de dizer, Danilo, que você é um monstro, tá? Só deixar isso claro pros ouvintes. E segundo, eu não tenho a mínima ideia de quem é esse tal de Keith Kelsey. Eu juro por Deus que eu nunca ouvi o nome desse cara na minha vida. Sinceramente, eu não sei quem é esse cara. Você já ouviu falar, Danilo? Zero. Eu acho que nem o Ricardo ouviu falar desse cara, sério mesmo. Ou melhor, nem o Caio, porque o Caio é que fica mais grudado nessa questão dos agenciados dele. Eu acho que nem o Caio ouviu falar desse cara. Mas enfim. O roster o ratinho de Practice Squad, Caio. Mas enfim, a gente tá falando dos adversários e um pouquinho da rodada. Cincinnati tomou uma piaba do New Orleans Saints. Danilo, são 11 da noite. RRT, claro, né? Agora de Brasília já são meia-noite, então a gente pode falar em termos mais adequados. A gente pode. Os Bengals tomaram uma pirocada dos Saints, maravilhosa, inclusive. Não, mas é porque essa defesa dos Bengals é estupidamente ruim, bicho. Impressionante. Ela é ruim em níveis históricos, pô. Bicho, salvo engano, eles cederam 500, pelo menos 500 jardas totais nos últimos 3 jogos. 500. Não somando, não. O coordenador defensivo foi pro espaço já, né? Então, daí você tira. No meio da temporada, eles demitiram o coordenador defensivo. É porque realmente tinha alguma coisa de errado. Ou seja, agora com essa derrota de Cincinnati, eles ficam 5-4 na campanha, o Steelers está 6-2. Ele abre um jogo, uma vitória à frente e mais meia, porque tem aquele empate, a gente está 6-2-1. Baltimore está 4-5, já saiu acho que os dois já saíram de bye, tanto assim, isso. Os 3 já saíram em bye. O Baltimore sai agora de bye, né? Ele estava em bye na semana 10. Isso, vai sair agora. Volta a jogar na 11. Não, aí os dois se enfrentam na 11. Isso. Então os 3 já saíram de bye. Cleveland dificilmente vai brigar com 3-6-1, né? Teria que ser uma remontada muito grande do Browns para conseguir fazer isso. Então o Cincinnati já mandou embora Terrell Austin. Eles recontrataram Hugh Jackson nessa segunda-feira à noite. Não está claro ainda qual é o cargo que ele vai ter, mas ele já foi coordenador ofensivo antes de sair para assumir o Cleveland Browns. E era um baita coordenador ofensivo, inclusive. Era tido como uma das melhores mentes ofensivas da NFL. Era um Cincinnati que consistentemente ia para playoffs. Acho que ele era daquela geração que o Andy Dalton lançava para A.J. Green, Marvin Jones e Mohamed Sanu. Então ele realmente tinha o ataque corrido com Jeremy Hill e Giovanni Bernard, o Tyrande que toda vez se machuca. Então eles tinham um ataque poderosíssimo, uma linha ofensiva poderosíssima, e aí o Bengals, que é uma franquia muito saudosista, resolveu contratar Hugh Jackson de volta. Além disso, depois de ganhar na quinta-feira à noite, a gente pôde ficar assistindo o resto da conferência cair na porradaria para ver o que é que rolava. O New England Patriots fez o favor de perder para o Tennessee Titans nesse domingo, tá? Foi 31-14 para Tennessee, 34-10, foi pior ainda para Tennessee. E com essa derrota, o Pittsburgh Steelers assume a seed número 2 da conferência. Ah, mas o Patriots tem 7-3 e os Steelers tem 6-2. Como é que o 6 é maior do que 7? Meu querido, os Steelers têm 72% de aproveitamento na sua campanha e New England tem 70%. Ou seja, isso nos dá a vantagem baseado no aproveitamento. Coloca os Steelers à frente, o que é excelente para uma possível briga pela segunda seed por uma bye week. O que é excelentíssimo para finalmente tirar o Patriots e Foxborough num possível confronto direto em playoffs. Porque nos últimos sei lá quantos anos, a principal chave para você ir ao Super Bowl pela AFC é tirar o Patriots e Foxborough. O Chiefs está conseguindo fazer isso, apesar de ter derrota no confronto direto,
mas ele tá conseguindo, porque ele tá disparado na frente lá com 8-1, com 9-1. O Chiefs já tem 9 vitórias. E a bye week deles é só na 12. Então o Chiefs tá disparado na frente com 9-1, o Patriots ficou com 6-2, o Steelers tem 7-3 e o Chargers tem 75%. 7-3 não, 7-3 não, 7-2-1. Isso, o Steelers tem 6-2-1. Isso, 6-2-1, não é nem 7. E o Chargers está com 75% de aproveitamento, estaria à frente dos dois, mas ele não pode assumir a seed 2 porque o Kansas City Chiefs é da mesma divisão e automaticamente ele cairia para a wildcard seed 5. Imagina a seed 5 que tem campanha melhor do que a seed 2, olha o nível dessa conferência. Então, muito obrigado ao Tennessee Titans, a gente agradece de coração. Muito obrigado ao New Orleans Saints, porque os Saints ganharam todos os jogos da AFC Norte até aqui, bateram Ravens, bateram Bengals e bateram Browns. O Steelers ganhou todos os jogos em relação que eles fizeram com a NFC Sul, ganhou do Buccaneers, ganhou do Panthers, ganhou do Falcons. E na semana 16, os dois se enfrentam para ver quem é que realmente comanda esse confronto. Rapaz, pensa na porradaria que vai ser, viu? Esse jogo aí, pra mim, vai ser 1000 jardas totais combinadas, 51-50, vai ser realmente muito bom de se ver. É aquele jogo para você chamar o seu amigo ou sua amiga que não gosta da NFL e falar assim, ó, senta aqui no sofá, vamos ver junto. Bora ver se tu gosta ou não. Porque, bicho, se você não gostar de Drew Brees contra Ben Roethlisberger, é porque desista. Você realmente não tem gosto pra ver a NFL, não. Vai ser um jogo fenomenal. Pois é. A AFC dificilmente vai estar definida em termos de posicionamento, em termos de bye week até. Talvez o Kansas City Chiefs já tenha garantido ali a primeira colocação, mas o Steelers dificilmente, mesmo que vença o Patriots, vai poder se dar o luxo de poupar em 2 jogos seguidos no final da temporada. E olha que o jogo contra os Patriots, eu tava olhando aqui, foi até uma surpresa, vai ser em casa, vai ser no Heinz Field. Eu achava que era no Gillette Stadium, mas eu tô muito feliz. Ainda é no Heinz Field esse ano. Eu tô muito feliz que é no Heinz Field, porque a vantagem é nossa, né? Então, vamos torcer, vamos esperar que o Gronk não se recupere. Caralho, meu irmão. Isso ia ser a maior feitiço virada contra o feiticeiro da história, assim. Acho que pra compensar isso... É que a gente sabe que o time dos Patriots é muito bom, mas o Gronk é absurdo. Pra compensar esse nível de zica em cima do Patriots, tô até batendo na madeira aqui, ia ter que sair, metade do ataque dos Steelers. Pô. É verdade, é verdade. O pacto trabalha muito forte. Além disso, a NFC também não deve estar definida, por mais que o Saints tenha vencido o Rams. Eles estão empatados em campanha, então ele tem vantagem de confronto direto, mas também não vai poder se dar o luxo de poupar nos últimos 2 jogos. Então deve ainda assim estar um jogaço, tudo em aberto. E é lá em New Orleans, né? Então eles estão com vantagem, pelo menos. Até agora eles estão com vantagem. Sim, eles têm um mando de campo muito forte. Ainda que o Steelers, se você considerar os últimos 16 jogos dos Steelers fora, essa estatística também rodou essa semana, o Steelers está com um aproveitamento de 90%, cara. Chega assusta, né? O que é isso, velho? Tem que lembrar, a última derrota fora de casa dos Steelers foi contra o Bears. Isso. Na semana 3 da temporada passada. Pra você que não tá lembrando, ouvinte, foi aquele jogo que teve aquela confusão antes do intervalo, que o rapaz dos Bears, ele ia fazer um touchdown, e acho que foi até uma interceptação, ou foi um chute bloqueado. Não, foi um field goal bloqueado, se eu não tô enganado. Foi um chute bloqueado. Ia fazer um touchdown, e aí acho que foi o McDonald, ou foi o Jesse James, mas eu acho que foi o McDonald, saiu correndo atrás do cara, e porque o cara achou que não tinha ninguém, ele acabou relaxando um pouquinho, devagar, o McDonald foi, tirou a bola dele, e aí, enfim, teve um bololô gigantesco, acho que foi o Barry também que chegou e jogou a bola pra fora, ou pulou em cima da bola, enfim, não lembro. Sei que deu uma confusão da poxa, mas no final das contas não adiantou de nada, a gente acabou perdendo o jogo. Mas enfim, acho que a jogada inclusive foi pra field goal, e os caras erraram o field goal, foi uma putaria gigante. Não, eles acertaram. Acertaram. Parece que foi o seguinte, parece que faz muito tempo, eu não vou lembrar, mas parece que não marcaram nada. Aí os times foram pro vestiário, aí os árbitros fizeram uma reuniãozinha e mandaram chamar todo mundo de volta. Aí a defesa voltou naquela alegria, né?
pro campo. Os Bears tentaram o TD, parece que não conseguiram, e teve uma falta, sei lá como é que foi, sei que foi um bololô arretado, e eles acabaram fazendo field goal. Depois a gente vê isso aí, até o final do programa, pra dizer como é que foi, mas foi um negócio meio estranho assim. Melhor fica o link no post com essa jogada inteira, pra você assistir em vídeo, amigo ouvinte. Perfeito, afinal de contas uma descrição maravilhosa dessa, ou seja, um bololô gigante. Exato, você tem que realmente ver com seus próprios olhos. Inclusive, Danilo, eu acho que bololô é uma gíria recifense, né? É uma gíria pernambucana. Rapaz, essa eu vou ficar te devendo, Germano, mas existe uma enorme probabilidade de que sim, seja local mesmo. Pronto, ouvintes, se vocês não souberem o que é bololô, por favor, se manifestem, que a gente explica depois. Eu devo avisar que é bem parecido com o que soa mesmo. Vale lembrar que a gente vai entrar agora numa sequência. A gente já está, inclusive, na sequência ultra difícil da temporada. A gente foi até Baltimore, ganhou do Ravens. A gente recebeu Carolina, ganhamos deles, ganhamos os Panthers, apesar de ser em casa no Thursday Night Football. A gente ganhou deles, é o que vale. A gente vai visitar Jacksonville. Tá irregular, mas a defesa deles continua boa. A gente vai visitar Denver Broncos, que ainda que seja um time irregular, costuma ser uma defesa que dá muito trabalho. A gente vai receber Los Angeles Chargers. Esse jogo contra o Panthers foi o único em casa no mês de novembro. A gente agora vai dia 11 em Jaguars, dia 18 em Jaguars, dia 25 em Denver. Só no dia 2 de dezembro é que os Steelers voltam a jogar no Heinz Field contra o Chargers. Então tem mais esses 3 jogos difíceis pra gente jogar. Aí vem o Raiders, que é Sunday Night Football, recebe Patriots, visita Saints e fecha contra Bengals. Dá uma teórica respirada contra o Raiders, um trap game absurdo, ainda que os Steelers não... Tu duvida que a gente vai perder? Eu duvido porque é prime time. Rapaz. Mas se bem que o time dos Raiders esse ano tá lastimável, cara. Acho que é a melhor definição. Eles estão lastimáveis. Mas enfim, a gente vai ter 3 jogos difíceis, dá uma teórica respirada contra o Raiders e volta para 3 jogos muito pancada. A temporada não acabou para os Steelers, está muito longe de acabar, inclusive. Vamos encaminhar o final desse programa, primeiro lembrando o seguinte, o bloco de perguntas essa semana, como foi uma semana meio atípica, jogo na quinta, a gente está gravando na segunda-feira, a gente infelizmente vai ficar sem o bloco de perguntas. A única pergunta que a gente recebeu para nossa amiga Mariana Balzani, Mari, a tua pergunta sobre os adesivinhos na capacete dos Steelers, eu vou ficar te devendo, mas eu te garanto que vai virar um post lá em fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Eu garanto. Nessa semana ainda sai, pode ficar tranquilo. Então vamos para falar já do próximo jogo, considerações finais e matchup. O que você está esperando de ver para Pittsburgh Steelers em Jacksonville Jaguars nesse domingo, 16 horas, 4 horas da tarde de Brasília, Germano? Ou seja, 3 horas é RRT, né? Isso, 3 horas no horário real de Recife. Ainda bem, afinal de contas o podcast segue fielmente o RRT. Vamos lá, matchup pro jogo. Primeiro uma breve preview do que eu acho que vai acontecer no jogo, tá? É um jogo bem complicado pra gente, afinal de contas a defesa de Jacksonville, apesar de não estar no mesmo nível da temporada passada, ainda assim é uma defesa muito boa, é uma defesa com nomes muito bons e que com certeza vão ser um desafio para nossa equipe. O ataque, a gente sabe que não é lá essas coisas, comandados por Blake Bortles e Cia, porém o Fournette aí tá voltando, é um corredor muito físico, um cara que nos deu problema na temporada passada, e a nossa defesa contra o jogo corrido, apesar de, teoricamente, pelos números, ser uma das melhores da liga, ela ainda assim não me é exatamente tão confiável. Ainda mais um cara como o Fournette, que tem um estilo de jogo, um estilo de corrida, melhor dizendo, muito físico, muito forte, aquele cara trombador, aquele cara inside the tackles, enfim, é um cara que vai ser um desafio pra gente. Então, agora meu matchup vai ser outra coisa. Meu matchup vai ser o nosso jogo aéreo contra a secundária deles, porque Jacksonville simplesmente, até agora, tem sido a melhor defesa contra o passe na NFL. Eles têm cedido pouco mais de 200 jardas por jogo, o que é um número muito bom. Então, vamos ver se o Antonio Brown, se o Juju, se até o próprio James Conner, que a gente nem citou muito no programa de hoje, mas que também é uma bela alternativa para o Big Ben no jogo aéreo. Vamos ver se eles conseguem
conseguem gerar bons números pra gente. E algo bem específico mesmo é aquela disputa maravilhosa, né, do Antonio Brown contra o Jalen Ramsey, que o Antonio Brown tem levado a vantagem nos últimos confrontos, apesar dos Jaguars terem ganho os jogos, o Brown tem ganho a disputa direta contra o Ramsey, então meu matchup fica aí para o nosso jogo aéreo contra a defesa, contra o passe deles. E de considerações finais, Danilo, eu apenas queria dizer para os nossos ouvintes, tornar público que sim, Caio Melo conhece o tal do linebacker lá do Injury Reserve, do Keith Kelsey. O Ricardo não conhece, ele respondeu no QG dizendo que não sabe quem é, mas o Caio sabe. Inclusive, ele até falou, era o cara do Practice Squad que disputou com o Matthew Thomas, não sei o que, em linebacker, pá. Incrível, bicho, incrível. Mas, assim, a gente acha incrível, mas não devia nos surpreender muito. Afinal de contas, o Caio faz o dever de casa dele, né? Afinal de contas, tem os agenciados, ele tem que procurar novos nomes toda temporada para saber se ele consegue pegar um cara bom. Então, fica aí minhas considerações finais para o conhecimento incrível do Caio sobre esses jogadores enigmáticos Nossa, cara, na moral. Fica aí as considerações finais para esse fato, esse conhecimento do Caio dos jogadores enigmáticos e totalmente fora do radar. O que pra gente é surpreendente conhecer um jogador que era pra estar no roster final, ficou pra Practice Squad, pra Caio é só mais uma segunda-feira, rapaz. Justamente, Danilo, justamente. E você, meu amigo, me diga aí, faça um rápido preview também, um matchup e as suas considerações finais, por favor. Cara, o que eu mais espero ver é agora que Leonard Fournette está teoricamente em condições físicas para jogar, como é que o Jaguars vai armar o time. Eles que fizeram uma trade com o Browns recentemente pelo Carlos Hyde, como é que eles vão distribuir isso, que tipo de jogadas eles vão chamar, se eles vão conseguir ser imprevisíveis com a bola, usando corridas do Fournette, corridas do Hyde, play action com o Blake Bortles, tendo essa liberdade. Os wide receivers deles são muito rápidos. Se você vacilar com o Dede Westbrook, com Cole, com o DJ Shark, eles vão te dar trabalho. O DJ Shark, né? O Shark que é o do Jaguars e o Moore que é do Panthers. Eu costumo confundir os dois. Se você der a oportunidade, eles vão te dá muito trabalho. Então é bom que os Steelers, mesmo sendo um time que está com campanha acho que 3-6, entrar muito atento com essa atitude que a gente viu desde de não desistir até o final. Como considerações finais, eu lembro o seguinte, a gente estava falando desse ilustre jogador chamado Keith Kelsey, o número dele é 55, e isso é um lembrete para que você vá até o iTunes e deixe 5 estrelas pro Black Yellow Brasil, tá? Eu vou dar uma de Jason Garrett agora e vou bater palmas para você, Danilo. Muito bem. Então, 5 estrelas no iTunes, deixa uma recomendação, segue lá no Spotify, mesmo que você não ouça. Todas essas atitudes servem para elevar o Black Yellow Brasil nos rankings e deixar para que mais e mais ouvintes conheçam o programa. Além disso, recomende para os seus amigos. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uns 3 amigos, torcedores dos Steelers ou não, que não conhecem o Black Yellow Brasil, tá? Então, é o seu dever cívico como ouvinte e torcedor dos Steelers indicar esse podcast para eles. Agora é muito fácil de achar. Todo mundo conhece o Spotify, você só abre lá, busca Black Yellow Brasil, assinar, seguir, na verdade, o Spotify trabalha com seguir. É muito, muito mais fácil do que você pensava. Não precisa ensinar o que é um podcast, nada disso. Só dá uma buscadinha lá e todo mundo já vai conseguir ouvir tranquilamente. Segue lá nas redes sociais, Black Yellow BR no Twitter e no Instagram. São as melhores formas de comunicação, é a notícia mais rápida para chegar para você. E acessa fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil para o nosso conteúdo semanal sobre a NFL, sobre o Pittsburgh Steelers. Lembrando que o Fumble na Net tem um podcast saindo toda quinta-feira sobre a rodada da NFL e mais 22 franquias, claro, 21 e o Steelers. Repita! Né? São 22, 2 patinhos na lagoa. Então, Nossa Senhora! fambonanet.com.br para conferir todo esse conteúdo de NFL que está lá disponível para você. Não é a rede TV, mas é a rede que mais cresce no Brasil. A rede de podcast de NFL que mais cresce no Brasil.
A gente se vê na semana que vem falando desse Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars. O jogo é às 4 da tarde, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Recife. E eu acho que a NFL ainda não anunciou quais são os jogos que eles vão transmitir. Então a gente vai ficar devendo para você se vai passar na ESPN ou não. Eu acho um pouquinho difícil que ele vá passar, mas nunca podemos duvidar dessa maravilhosa entidade chamada NFL Brasil. Eu estou tentando ver se tem jogos transmitíveis nesse horário de semana 11. Vamos ver quem vai competir aqui. New England tá em bye, então não vai rolar. Green Bay joga na quinta-feira. Oi. Mas a partir da semana 11, pelo menos foi o que o Everaldo falou, não vai 12. ter mais a questão da votação. Oi? Acho que a votação não rola mais a partir da semana 12. E é? Ah, bom, enfim, vamos ver, né? Bom, só de New England tá em bye já melhora bastante a situação. Não, nem New England, nem Green Bay vão jogar, e nem Seattle vai jogar, porque Green Bay e Seattle quinta-feira à noite. Então nós temos chances. Temos enormes chances de Pittsburgh Steelers em Jacksonville Jaguars ser transmitido no horário das 4. Então, nos vemos lá falando do resultado desse jogo. Esperamos que com a vitória dos Steelers. Um grande abraço a todos vocês, amigos ouvintes, e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. I'm Victoria Cash, and I want to invite you to a place called Lucky Land, where you can play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. So what are you waiting for? The best way to discover your luck is to spin. So go to LuckyLandSlots.com, that's LuckyLandSlots.com, and get lucky today. At Lucky Land. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.